não se dá suportar pelo bem e pelo mal. Cantemos. Conscientes que somos pecadores, mas que somos profundamente
Confesse a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, de pensamentos, palavras, atos e omissões, minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, protesto de mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. No segundo ato poético em que simbólica, o livro do gesto, através da imagem da arte, cujo tipo Deus seria ao homem que não conhece, afirma que o ser humano foi criado livre, mas hoje descreve-nos a desgraça com o uso dessa liberdade da luz. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido, o Senhor Deus chamou e disse: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira de comer? Adão respondeu: A mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi.
Senhor Deus perguntou à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Há de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela há de atingir-te na cabeça, e tu a atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor. You
Os gregos valorizaram muito as façanhas sobre-humanas dos heróis da mitologia. Por isso, perante os sofrimentos que Paulo tinha passado, alguns membros da comunidade de Corinto punham em causa a sua dignidade apostólica. Paulo recorda-lhes que um apóstolo e um cristão não são heróis gregos, autossuficientes e arrogantes, mas seres humanos de carne e osso em quem precisamos da sua dignidade se pode manifestar a força transformadora de Jesus. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, diz a Escritura: acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vá dominando, o homem interior vai-se mudando de dia para dia. Porque a ligeira aflição do momento prepara-nos para além de toda e qualquer medida um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos dos céus uma habitação eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Continuamos neste domingo a acompanhar o início da pregação de Jesus. A novidade daquilo que ensina e as ações poderosas que realiza não deixam ninguém diferente. Acompanhemos as reações e as atitudes dos diferentes grupos, sabendo que somos convidados a confrontar-nos com elas. Naquele tempo,
Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebul. E ainda é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, ao reino não pode alimentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar os bens sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e blasfémias tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será ardente e pecado para sempre. Referia-se aos que diziam: está possesso do Espírito impuro. Entretanto, chegou sua mãe e seus irmãos, que ficando fora, o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Quando nós escutamos os textos da Bíblia, nomeadamente do Antigo Testamento, devemos ter sempre o cuidado de perceber quando é que eles foram escritos, por quem foram escritos, para quem foram escritos. E não podemos esquecer que eles foram escritos por um povo que está na base também, diríamos, do cristianismo, mas o povo judeu era semita. É um outro grupo, diferente, por exemplo, dos europeus ou dos africanos. Enfim, tem uma mentalidade muito própria. E a Bíblia reflete isto mesmo. E por isso, nós temos, quando escutamos as leituras ao domingo, temos estas admonições que foram feitas por um biblista português, para que, quando nós escutamos as leituras, percebamos a sua mensagem. E também, nas traduções católicas da Bíblia, temos sempre uma introdução geral à Bíblia, uma introdução a cada grupo de livros e uma introdução a cada livro. E temos também umas notas de rodapé para nos ajudarem a interpretar, porque senão podemos facilmente tornar-nos fundamentalistas. Olhamos para os textos e achamos que aquilo que lá está é exatamente assim. Não é assim que nós, católicos, pensamos. Portanto, deixo-vos aqui esta primeira nota, porque isso tem muito a ver com esta primeira leitura. Adão e Eva são personagens simbólicos. Tal como são apresentados no livro do Gênesis, não existiram. Os próprios nomes são simbólicos. Adão simboliza fragilidade, pó, barro. No fundo é isso que, quando começamos a Quaresma, nós escutamos. Quando nos são impostas as cinzas, temos de lembra-te que és pó e em pó te has tornado. Adão quer dizer exatamente isto. E Eva quer dizer vida. E portanto, estes dois personagens são personagens simbólicos. Não procuremos
ver nelas, nele, em Adão e Eva, personagens que existiam, que foram criados diretamente assim. Não é verdade. E, portanto, não esqueçamos que este livro do Gênesis terá sido escrito no século X, no tempo do rei Davi, por aí. E, portanto, é fácil, se nós não procurarmos aprofundar isto, achar que tudo aquilo que lá está dentro da Bíblia foi exatamente assim, porque foi assim que Deus inspirou. Atenção, a inspiração não tira nada de quem escreveu, nada das características dos autores dos livros. E, portanto, creio que é uma primeira chamada de atenção. Gostava de vos deixar a partir, sobretudo, desta leitura. Mas há aqui uma sabedoria muito grande neste texto que tem a ver com os momentos que nós estamos a viver agora na história da Europa e da humanidade. Esta semana ouvimos falar no dia D, há 80 anos, começou o desembarque dos aliados na Normandia, e tudo isso teve a ver com uma ideologia contra o pensamento judaico e cristão. O cristianismo e o judaísmo têm, de facto, esta raiz comum. Aliás, podemos dizer que o povo judeu são os nossos antepassados na fé. Nós partilhamos com eles esta, poderíamos dizer, a pré-história do cristianismo, poderíamos dizer que é, de facto, o judaísmo. Portanto, nós temos um respeito muito grande para com o povo judeu e para com o Antigo Testamento. E por isso, este texto em que se fala do Adão e da Eva e do fruto proibido, há aqui uma sabedoria muito grande, porque nos é dito com toda a clareza que nós, seres humanos, não somos deuses. Deus só há um. E, portanto, o comer o fruto da árvore para sermos como Deus é uma tentação do ser humano e uma tentação ao longo da história da humanidade. Foi uma das tentações em que caiu o nazismo, ao dizer que, de facto, os seres humanos não são todos iguais. Eu, de vez em quando, tenho referido isto, um grande inspirador do nazismo foi um filósofo chamado Nietzsche. E o Nietzsche dizia, entre outras coisas, que um dos piores males que o cristianismo trouxe ao mundo foi afirmar, imagina, a igualdade entre todos os seres humanos. É verdade. O judaísmo já o defendia e o cristianismo com muito mais razão. Deus só há um. Nós, seres humanos, somos criaturas. Independentemente da raça, da língua, da cor da pele, somos todos iguais, temos todos a mesma dignidade. A fé torna-nos conscientes de que somos filhos de Deus e irmãos. E nós encontramos, já no Antigo Testamento, uma perspectiva positiva. Se olharmos inclusivamente este ano da Vigília Pascal, nós escutámos o relato longo da criação. E a perspectiva é sempre positiva. Depois de cada dia, o autor terminava dizendo: e Deus viu que era bom. De facto, às vezes, há uma imagem negativa e errada que se olha para a Sagrada Escritura e só se vê o mal, o negativo, o pecado. E a perspectiva é completamente diferente. A perspectiva que nós encontramos no Antigo Testamento é que, por um lado, Deus permanece sempre fiel. E o ser humano, com quem Deus vai estabelecer alianças, é infiel. Mas Deus não desiste. E depois de cada infidelidade, Deus renova a aliança. E todas as alianças que nós encontramos no Antigo Testamento levam-nos à última e eterna aliança com Cristo. E com Ele o Senhor prova o quanto nós, seres humanos, somos importantes para Deus. Por amor de nós, o Filho de Deus fez-se de nós para nós nos tornarmos filhos de Deus, filhos e irmãos em Cristo. É por isso que São Paulo, que na primeira fase antes de se tornar cristão era um fariseu rigoroso, é isto que levará a afirmar: já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, somos todos um só em Cristo. E, portanto, o cristianismo defende, de facto, esta perspectiva positiva, e esta mensagem que nos vem do Antigo Testamento é claríssima no Novo Testamento. Nós somos filhos de Deus em Jesus. Temos a dignidade de filhos de Deus. É claro que temos que ter consciência dos nossos pecados.
E é isso que nós fazemos sempre que celebramos a Eucaristia. E é isso que nós encontramos também como mensagem na primeira leitura. Diante do pecado do homem, Deus não fecha a porta, mas aponta para a vinda do Salvador. E nós cristãos, ao escutar esta leitura, temos já um anúncio da vinda de Jesus por intermédio da Virgem Maria. E por isso, esta dimensão de esperança está sempre presente nas alianças que nós encontramos no Antigo Testamento e sobretudo em Jesus. E São João termina com este pensamento, diz com toda a clareza: Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não para o contrário. E por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós cristãos devemos ser no mundo um sinal de esperança, um sinal de confiança neste Deus que não nos julga para nos condenar, mas nele a misericórdia prevalece sobre o juízo. Qual é o convite que o Senhor nos faz? Aquele como termina o Evangelho: ser da família de Deus. Quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Este é o desafio que o Senhor nos coloca cada vez que nos escutamos, que nos juntamos para escutar a palavra ou para celebrar a Eucaristia. Estarmos disponíveis a ouvir com os ouvidos, a acolher com o coração e com a vida os apelos que o Senhor nos vai fazer. Creio em só Oremos, irmãos e irmãs, a Deus, Pai de misericórdia, que quer salvar todos os homens, e peçamos que saibamos resistir às promessas enganadoras da serpente, suplicando com toda a confiança: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Que o Papa Francisco presida toda a Igreja, pela nossa conferência episcopal e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e pelos crentes de todas as religiões, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje e por todas as missões e missionários, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por aqueles que perderam a esperança, os que foram injustamente condenados e por os que vivem no exílio, longe da pátria, oremos ao
ao Senhor. Pela nossa Assembleia Soberana, por toda a comunidade e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, oremos ao Senhor. Também por todos aqueles que hoje foram escolhidos na Europa para representar os cidadãos europeus no Parlamento, para que não esqueçam as raízes cristãs e os valores cristãos que estão na base deste continente europeu, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, dai-nos a audácia de ser santos e proclamar com alegria que só em vós está a misericórdia e a abundância da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazei que esta oração vos seja agradável e aumente a nossa caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao lado. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós criastes os elementos do mundo
estabelecendo o curso dos tempos e as estações do ano. Formastes o homem à vossa imagem e semelhança e confiastes as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir estes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, e
dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, do nosso administrador apostólico João, do nosso bispo eleito Fernando e todos os ministros sagrados. Lembrai-nos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-nos na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Senhor. Por Cristo, ó Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Chamamos e em Cristo, podemos dizer, com toda a verdade somos filhos de Deus. Por isso, trazemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai união e a paz pela vossa vontade. Vós que reinais nos séculos dos séculos. A paz de Deus esteja sempre convosco. Saudai-vos a paz de Cristo. Amém.
pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta tarde teremos missa no Lousado às 4 horas. Amanhã, como sabeis, é dia de Portugal, Camões, das comunidades portuguesas e dia do Santo Anjo da Guarda de Portugal. Eu não estarei, habitualmente não estou lá segunda-feira, a igreja está fechada. De qualquer modo, não nos esqueçamos de rezar, especialmente do nosso país. Lembro-vos que também na quarta-feira haverá a missa na Aldeia do Pico, às 4 horas da tarde. Na quinta-feira a missa será às 9 horas da manhã, excepcionalmente, para ser à tarde, mas eu não estarei na quinta-feira, portanto, celebraremos aqui às 9 horas. Também no canal Candeira teremos missa no sábado às 10h30 da manhã. E depois lembro que no domingo, nesta missa das 11h30, teremos Cristo e estará connosco o Sr. Dom João Marcos, que não é já o bispo da diocese, é o administrador apostólico, mas estará aqui connosco praticamente no último ano, como ser da nossa comunidade. Temos também outras possibilidades, quem quiser vir tem sempre a missa de sábado às 6 horas da tarde, também haverá a missa às 9h30, que a missa das 11h30 será um bocadinho mais demorada, como é habitual nestas ocasiões. Mas eu procurarei, e com a ajuda das catequistas e dos catequistas, que a celebração tenha ritmo para que não seja excessivamente prolongada, sobretudo seremos poupados no tempo e naquilo que pouco pudermos para que a celebração não se torne pesada. Desejo-vos um santo domingo para vós, para as vossas famílias. Vejo aqui umas caras novas aqui para a Assembleia, umas caras que de vez em quando vão estando por aqui, sinal que há gente também em férias. Portanto, olha, desejos para todos vós, para quem está de férias, para quem está a trabalhar, que a Eucaristia vá dando sempre sentido e preenchendo a nossa vida. Mas não se esqueçam, quem não votou, não deixe de votar. Um santo domingo e em paz, o Senhor vos acompanhe.